Aqui é o professor João Paulo Serginho Cajueiro. Fazer uma aula, um adendo aqui da aula de motor de corrente contínua, falar dos motores do tipo coreless, né? Ou coreless ou ironless são motores, né, inventados já em 1937, que eles têm um imã do lado de dentro. Então nesse daqui da Faulhaber, o imã, né, o de campo, então são motores de corrente contínua de imã permanente. O imã de campo está aqui dentro, onde estaria o rotor, e o rotor, você veja que está apenas o eixo aqui no meio. Aqui na ponta você tem uma ligação, e aqui você tem basicamente só o cobre das bobinas. Então o rotor praticamente só tem as espiras, tá? Tem uma escova de comutação, tá aqui para ligar com a parte de baixo. Então o rotor vai ter só as espiras dando a volta daqui, e em volta do estator, né? Então aqui no meio o imã, e aqui em volta do estator você tem um material de ferro magnético para fazer o retorno magnético desse sistema, tá? Ou seja, enquanto que no motor convencional, né, você tem as bobinas enroladas aqui dentro no rotor, em volta do rotor, né? Você tem um rotor com os polos ali, as bobinas enroladas em torno desses polos, com os ímãs aqui em volta. Então toda esta parte daqui faz parte do rotor, né? No coreless você tem, né, o comutador, você tem as bobinas enroladas dessa forma vazia, e aqui só o eixo a mais. Então você fica com o rotor bem mais leve, tem bem menos coisa ligada ao rotor, e você passa então os ímãs. Aí normalmente isso vai liberar espaço em volta do rotor, e você coloca normalmente se coloca os ímãs aqui dentro. Isso permite fazer um motor menor, e a caixa dele, né, fica o material ferromagnético para você ter o retorno magnético, para você ter o fluxo magnético. Então o fluxo magnético vai sair daqui de imã permanente, passar pela bobina, retornar e passar pela carcaça, né, ficar o retorno magnético, né? Aí toda a parte aqui do comutador, né, com as escovas de comutação, isso aqui fica basicamente a mesma coisa, só que isso permite, né, que você tenha um motor bem mais fino, né? E como é que você consegue fazer essa bobina, né? Então isso aí é fonte até de patentes, né? Uma patente dos motores Faulhaber, acho que década de 50, se não me engano, em que você tem as bobinas, né? Então tá aqui, né? Esse motor tem 3 bobinas, por exemplo, esse rotor aqui, e você vê que a bobina, então a azul, ela vai dar a volta por aqui, aqui em cima, aí ela desce para o outro lado. Então quando ela dá a volta aqui, ela vai cair aqui do lado desse daqui, certo? Então você tem várias voltas aí da bobina azul, mesma quantidade de voltas da bobina vermelha, mesma quantidade de voltas da bobina verde. Então a bobina fazendo sobe e desce aí. E uma variação desse, né, é a bobina do Maxon, também envolve uma patente aí dos motores Maxon, né, que a bobina, elas são na forma de um diamante, assim, né? Então se você fizer aplainado, é feito normalmente fabricação aplainado, depois faz o circular, né? Então ela tem aqui, né, faz esses losangos até ter o outro contato aqui. Então os contatos estão ligados juntos, e isso aqui vai ser conectado ao comutador, né? E aí ele fica com essa aparência aqui, com essa volta aqui no meio, né? Os dois são basicamente equivalentes em termos de eficiência, né? Mas isso você consegue fazer nos dois casos uma bobina bem condensada, com muitos fios ali em volta,
Só que são apenas o fiozinho, fio fino de cobre, né? E aí isso aqui deixa o motor mais leve, né? Então, para que se dá o trabalho de fazer isso aqui, né? Então, vantagens desse tipo de motor, né? Então, primeiro é justamente o seu rotor. Veja que aqui você tem um rotor, o eixo, o anel de comutação e o cobre das bobinas. Isso aqui também tem anel de comutação, o eixo, o cobre das bobinas. Aqui se acrescenta todo esse ferro do núcleo, aqui onde você vai fazer os polos do rotor. Aqui você não tem isso, né? O ferro fica todo no estator, então você tem um rotor bem mais leve, consequentemente ele vai ter uma pequena inércia, né? Aqui no modelo elétrico do rotor, esse componente aqui CI que modela a inércia vai ser pequeno, né? Por conta disso, né? Também por conta acaba tendo, né, de acordo com a quantidade de voltas, como aqui você tem voltas, né, toda esta parte aqui em cima e do outro lado aqui do rotor, né, então passa no polo aqui, ele tem que passar aqui por cima para voltar para aqui, aqui ele passa para cá para ligar do outro lado, então toda essa ligação em cima e embaixo, né, ela não tem efeito magnético, então o campo magnético não passa aqui, então vai estar acrescentando cobre ali, mas ele vai estar não vai estar no ângulo que ele vai gerar força ou vai gerar tensão induzida. Nessa bobina Corliss, essa ligação daqui de cima, tanto nesse caso como nesse caso, é mínima, certo? Então você tem um uso de menos cobre, além disso, certo? Então reduz também a resistência de armadura RA do motor, e que isso aí vai fazer com que as características dinâmicas desse motor, tanto a diminuição da resistência de armadura quanto da capacitância de inércia do CI, né, melhoram muito a característica dinâmica do motor, né? Além disso, né, você tem também todo o campo magnético, ele vai estar agora no estator, então os ímãs vão estar no estator, ou seja, ele está parado, vai passar pelo rotor, que é basicamente só as bobinas do rotor, voltar aqui pela carcaça que também está parado no estator. Então o seu campo magnético ele está todo CC, está todo fixo. Então aqui uma configuração, uma simulação aqui tirada direto do Maxon, né? Campo magnético aqui só dois polos, então ele está toda essa parte que é o ímã permanente no interior e a carcaça no exterior está fixa, né? Estão variando as bobinas aqui, mas as bobinas elas não têm praticamente, cobre praticamente a permeabilidade do vácuo. Então você não tem nem esterese magnética, porque você não está variando a magnetização de nenhuma parte do ferro, nem do ímã permanente, obviamente, nem da carcaça aqui do estator, ele está parado, a magnetização está fixa. E também, obviamente, você também não vai ter corrente de Foucault, porque você não está dando laços de corrente aqui, certo? Então você não tem perdas magnéticas nesse motor também faz diminuir aqui no caso o RC, né, do motor. E junto com isso, como você não tem a magnetização do material ferromagnético, né, isso é mais difícil de visualizar, mas isso faz com que ele também dá uma baixa indutância de armadura, então o LA também fica bem menor, né? Então é um motor com a característica de baixo CI, pequeno LA, pequeno RA, para pequenas cargas, porque a carga
que você acoplar no eixo vai se somar ao CI. Para pequenas cargas ele responde muito rápido, né? E ele também acaba conseguindo ser menor, para o mesmo torque ser menor e mais leve do que um motor convencional. Bom, basicamente você não tem toda aquela parte do miolo e você não tem um mar de cobre voltando em cima e embaixo ali do rotor. Como desvantagem, infelizmente, né, ele é de difícil fabricação, né? Então justamente para fazer essa bobina está solta aqui sem nada, né? Então isso aqui normalmente não é totalmente solto, você bota uma camada aqui feito um papel, normalmente não é um papel, um plástico, mas comumente para passar esse fio aí em volta dele nessa configuração triangular ou nessa configuração de losango. Então você tem que botar um material aqui no meio e enrolar o fio aqui nessa configuração específica aqui em volta para depois enrolar ele. Todo esse processo é caro, né? E faz com que ele fique menos robusto, né? Porque afinal de contas aquilo ali não tem sustentação mecânica nenhuma, né? É o fio de cobre fininho. Então se você tiver algum desalinhamento ali no eixo que no motor CC vai causar problema, mas não vai dar, não é crítico, não vai fazer o motor parar de funcionar. No motor cordless ele vai entortar ali todo o enrolamento do rotor e praticamente você vai perder o rotor se não cortar o enrolamento do rotor de vez, né? Nos dois casos, né, praticamente você vai perder o rotor, certo? Então ele também não é feito para aplicações, ele dá um alto torque, mas se você passar além do limite dele, ele não aguenta, ele vai danificar provavelmente o rotor, né? E é isso, mas é um motor bem interessante. E os motores CC de imã permanente de melhor performance, né, acabam sendo esses daqui, cordless ou ironless.